Como nós temos feito nas últimas segundas-feiras, nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios, até por conta de ser a TV Prevê, uma televisão educativa, professores que estão dando dicas e informações acerca de atividades daquilo que alunos vestibulandos poderão escolher para a sua vida profissional através dos cursos que são oferecidos em Bauru pela Unip. Nós temos o prazer de receber no programa de hoje a professora Regilene Sarzi Ribeiro, que é coordenadora do curso de Design Gráfico da Unip, e também o Paulo Canguçu Burgo, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip. Aos professores, sejam bem-vindos para que vocês possam falar um pouco destes cursos, do que é o curso, como funciona, a sua estrutura e, enfim, o que este curso possibilita na sua formação acadêmica e para o seu aperfeiçoamento profissional. Professora Regilene, conte um pouquinho sobre o curso de Design Gráfico da Unip. Este curso existe há quanto tempo? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, dizer uma boa tarde aos telespectadores da TV Prevê Objetivo. O curso de Design Gráfico da Unip, ele é um curso superior tecnológico, um curso voltado para o mercado de trabalho em comunicação digital, para as áreas de publicidade, profissionais que atuam num departamento de criação e produção em designer para as áreas gráficas, né, voltada mas na atualidade principalmente voltado para a área de web, comunicação digital. Então é um curso essencialmente prático. O pessoal que quer trabalhar, pegar um curso, já de repente tem alguma área, já desenvolve alguma área, alguma atividade na área de comunicação, e é um curso de graduação, mas essencialmente prático. E esse curso existe há quanto tempo aqui na Unip? Desculpa, na Unip desde 2005. 2005. Nós estamos formando aí por volta de 7, 8 turmas já foram formadas, né? Bom, este curso de design gráfico é um curso extremamente importante, porque quando você vê as logomarcas, quando você vê todos aqueles trabalhos audiovisuais enriquecidos com setores artísticos e bonitos, pode ter certeza que aí tem alguém desta área que criou, que inventou e que colocou em prática uma série de um instrumental de beleza para ser visto em mídias eletrônicas, em mídias impressas, em mídias digitais, em mídias de informática, enfim, tudo aquilo que diz respeito a este setor. A professora ainda vai dar mais detalhes de como é este trabalho e de como é feito este trabalho pelos alunos da área do curso de computação, de design gráfico da Unip. E o Paulo vem falar de uma área que é mais antiga, não é? A área da professora é mais jovem, mas a arquitetura no Brasil, existe os cursos de arquitetura desde quando, Paulo? Você sabe? Olha, no Brasil, os cursos de arquitetura vêm desde a Missão Francesa, 1820, 1825, que se cria o curso de arquitetura na Universidade de Belas Artes do Rio de Janeiro. Desde então, o curso é feito no Brasil, chegando até os nossos dias. Bom, e Bauru tem o privilégio de ter o seu curso de arquitetura na Unip. E este curso é um curso tradicional, um dos primeiros que a Unip, eu acho, que implantou aqui em Bauru, foi de arquitetura. Existe há quanto tempo, Paulo? A Unip aqui em Bauru abriu o curso de arquitetura em 2002. Já em 2006 formamos a primeira turma e hoje estamos já com 7 turmas formadas, partindo para a 8ª. Hoje, tanto os cursos de engenharia, nos seus mais diferentes setores, e da própria arquitetura, e até pelo boom imobiliário porque passa este país, está em alta, não, Paulo? Sem dúvida. O país deu uma aquecida muito grande na construção civil. As verbas federais
ajudaram muito nesse processo. E então o mercado de construção, o mercado da arquitetura, do urbanismo e o mercado da construção civil como um todo está muito aquecido, Samuel. Professor, uma curiosidade, tem alguma ligação, alguma coisa que pode ser feita em comum com o curso de arquitetura? Sim, embora o curso de design gráfico tenha uma atuação mais ligada à comunicação, mas é o campo da estética, né? O campo, exatamente como o Samuel já até muito bem colocou, a criação, afinal de contas a arquitetura é uma das artes, né? Que a gente, uma função aí toda, mas a questão estética da forma é bastante presente em ambas as áreas. Bem, né? eu fico muito à vontade para falar dessa área de design gráfico, que eu gosto muito, e por conta de ter sido, ao longo de muitos anos na minha vida, profissional de marketing em um grande banco em São Paulo, aliás, um dos maiores bancos do estado, e eu tinha o setor gráfico vinculado e da minha responsabilidade. Então, professora, eu sou bem mais antigo que a senhora, eu sou da época que lá nós tínhamos os desenhistas. Isso. E os desenhistas não tinha computador, não tinha nada, eu me lembro, tinha o seu xará lá, o Paulo. Paulo, me cria isso em 10 minutos. Aí ia ele para a prancheta fazer o desenho e desenhar e preparar uma arte para que a gente pudesse fazer. Nós atendíamos, sabe, professora, o meu departamento atendia muitos prefeitos e eles iam reivindicar muitas verbas para eventos das suas cidades. E o que fazia o desenhista, hoje o designer gráfico? Ele preparava todo um instrumental visual, cartazes, folder, folhetos, mas tudo no braço, viu? Não tinha nada. Já hoje nós temos programas de computador que auxiliam muito o profissional. Não tem? Sim, Samuel, mas na verdade eles são simulacros, né? Na verdade esses programas, eles simulam o conhecimento que herdou-se desses profissionais, né? Na verdade os softwares, eles vêm, como você muito bem colocou, talvez agilizar um processo ou ampliar, né, de repente o desenvolvimento técnico, tecnológico, mas sobretudo é herança desses profissionais que faziam tudo manual mesmo, na mão. Tudo no braço. Isso, tanto que algumas tecnologias você tem que desenvolver, você tem que ter um know-how ainda do fazer. Muitas coisas a gente ainda trabalha na mão mesmo, né? Exatamente. Pequenos projetos, ideias primeiro são desenvolvidas no papel mesmo. E aí depois é que elas são levadas para os laboratórios e aí o uso dos softwares para algumas áreas ainda é o futuro mesmo. Então a gente tem que dar esse conhecimento para os alunos, mas muitas coisas a gente observa que eles têm que desenvolver no fazer manual. E aí é a herança dessa geração imprescindível para a área, exatamente. Bom, Paulo, e na arquitetura não é diferente. Na arquitetura, o arquiteto mais rachava o crânio de fazer desenho. E hoje o profissional da área de arquitetura já encontra um instrumental à sua disposição mais pronto do que os antigos arquitetos, não é? E a universidade tem o papel de ensinar a buscar e a fazer e a criar esses elementos. Sem dúvida, Samuel. O arquiteto, como todos os outros profissionais, e hoje nós vivemos numa época onde os profissionais não trabalham sozinhos, então muito há de se discutir para criar um novo processo, um novo projeto, uma nova ideia. Então, nós treinamos os nossos estudantes para que eles discutam as questões junto aos colegas, desenhem essas questões primariamente na mão, mesmo porque o computador não permite muitas vezes que um grupo trabalhe nele, é um trabalho mais solitário, né? E depois que faz essa confluência das ideias, é que nós passamos para o computador. E isso sempre orientado pelos professores, sempre dando ênfase na importância da discussão para a construção da ideia final. O arquiteto, só como uma última colocação, o arquiteto também ele tem essa questão de ter de ir a campo. Tá? E muitas vezes ter que reconhecer o espaço e muitas vezes fazer um desenho na mão, porque aí ele não tem um computador para fazer esse registro,
faz o desenho na mão para depois poder levar para o escritório e detalhar esse desenho com mais perícia, com mais precisão. O arquiteto usava muito a prancheta e os papéis vegetais. Hoje continua ainda fazendo esse trabalho preliminar para depois executá-la no computador? Continua, Samuel. A prancheta é uma ferramenta imprescindível. É o amigo do arquiteto. É o amigo do arquiteto. A prancheta é a lapiseira. Não tem jeito. No design gráfico não deve ser diferente, não é? Não, mas eu acho que por ser uma área voltada para, no caso do curso da Unip, né, a gente como trabalha para comunicação digital, então os laboratórios e aí e dessa geração também, sabe, Samuel, me parece uma coisa muito curiosa, né? Dessa geração eles querem exatamente os softwares, então vão trabalhar com ilustração, às vezes até o próprio projeto, né? A gente tem que estimulá-los a essa ideia do projeto que é do designer, né? E eles querem o gráfico e os softwares. Então é interessante notar também que além da profissão ser realmente jovem, uma profissão atual, não é? Que nasce principalmente com as tecnologias digitais, essa geração que vem buscando também, né? A gente percebe e aí eles desenvolvem projetos, né? Fantásticos, porque me parece muito próximo deles mesmo essa tecnologia, né? Mas a gente desenvolve, sim, também, por exemplo, o projeto integrado multidisciplinar, que são trabalhos semestrais. A cada final de um semestre, eles elaboram um projeto. Eles têm todo um relatório que tem que descrever seus processos de criação, aí eles apresentam seus storyboards, apresentam o início de toda a elaboração daquela identidade visual, daquele folder ou daquela revista que eles estão desenvolvendo, né, toda a comunicação editorial, e para depois, sim, aí desenvolver realmente a peça no computador, né, aí vai para os softwares. Bom, mas os storyboards que ela está se referindo, nada mais é do que aqueles desenhos que em publicidade e na comunicação da nossa mídia eletrônica são os frames, que são os quadro a quadros que são elaborados para que isso seja depois colocado. Como é o desenho animado, né? Isso, faz Samuel, um por um para se montar o storyboard, a fim de que tenhamos todos os frames. Então, quando se aparece uma cena de um desenho animado que vale para propaganda, que vale para arquitetura, são sequenciais, ou seja, até se chegar a um produto. Muitas vezes tem que fazer muito e muito desenho. Vários, né? Para que realmente a ideia se concretize depois, né? E no caso, só para completar, no curso de design gráfico, o aluno também trabalha com o audiovisual. Então, registro sonoro e visual também, então, e é onde entra o storyboard bastante, né? Como uma técnica de projeto, né? De criação, para depois levar para o computador e aí sim desenvolver as tecnologias digitais, né, que hoje a web, né, as revistas digitais, todas Quanto elas. Tempo é a duração do curso? 2 anos. 2 anos. Samuel, 2 anos. E este curso está em funcionamento na Unip? Em que horário o aluno frequenta este curso? As nossas aulas são noturnas. No período noturno, o aluno desenvolve as mais variadas disciplinas de segunda a sexta-feira à noite, no período noturno. E como é que é o curso? O que aprende no começo, no meio e para chegar no final? Nós temos, o curso tem duração de 2 anos. Então, o primeiro período, né, que a gente chama, é um período de introdução ao design. Então, ele vai ter teorias da comunicação, a parte estética, sobre história da arte, ele vai desenvolver já o primeiro contato com softwares e comunicação aplicada, marketing, a parte de estratégia de mercado. Aí, a partir do segundo período, segundo, terceiro e quarto período, são de fato as tecnologias da comunicação digital. Então, ele vai desenvolver em laboratório, a maioria das nossas aulas são no laboratório, e aí ele desenvolve as mais variadas tecnologias de softwares para desenvolvimento de projetos gráficos. Então, desde a identidade visual, um trabalho
ligado principalmente à marca, ao desenvolvimento, né, ligado às empresas. Então a gente procura orientar os alunos, o corpo docente procura orientar os alunos para realmente pensar em clientes reais, né, e não em clientes totalmente idealizados, né? E aí no terceiro e quarto período ele vai trabalhar todo o desenvolvimento para a revista, para a comunicação editorial, que a gente tem um suporte muito interessante. A matriz curricular deste curso da Unip, eu pelo menos tenho percebido que eles têm tido muita... tem desenvolvido mesmo a ponto de elaborarem ao final revistas muito próximas do que a gente tem visto no mercado editorial. Aí eles trabalham com capas de revistas, livros, capas de CDs, desenvolvem, né? E no último período embalagens. Então, que também é um mercado muito importante, não é? Hoje a gente percebe a variedade de produtos, marcas, desde os vários setores, né, desse produto. Então, a embalagem, eles desenvolvem as embalagens, e também eu tenho lá na coordenação coisas assim que são primorosas, guardadas lá na coordenação. A Lívia, ela pergunta aqui, eu iria até perguntar para o professor Paulo, porque tem muita gente que ainda confunde. Eu já cansei de ouvir, viu, Paulo? De ouvir a seguinte expressão: e eu e o mundo ouviu. Aquele engenheiro arquiteto. Então a Lívia pergunta: qual a diferença entre arquitetura e engenharia civil? Olha, Lívia, a diferença é muito grande, apesar de parecer ser pequena. Mas o engenheiro civil, ele tem a responsabilidade de fazer a obra acontecer. Ele tem a necessidade de fazer com que a obra fique bem estruturalmente, que a obra pare em pé, que a obra atenda a todas as necessidades físicas do objeto obra. O arquiteto, ele trabalha numa condição um pouco maior. Ele trabalha na condição onde tem que se preparar para oferecer um produto que atenda ao emocional das pessoas. Ele tem que fazer um espaço que seja adequado em termos de tamanho, em termos de conforto climático, que as pessoas se sintam bem ao estar dentro do espaço, que ofereça um conforto quanto à quantidade de luz que entra no espaço e, principalmente, que a pessoa se caracterize com aquele espaço, que a pessoa tenha intimidade com aquele espaço, porque senão de nada adianta. Eu simplesmente vou estar fazendo uma casa fria e que a pessoa não vai ter relação com esse espaço. Então a diferença dos profissionais de engenharia e de arquitetura é essa. O engenheiro, ele está sempre voltado para a relação do físico. O arquiteto, para as relações que saem do físico, mas que vão encontrar com o social e com o emocional dessa pessoa. Ou seja, é o edifício feito para a pessoa. É o edifício personalizado. Entendeu, Lívia? Gostou da explicação? Aí a diferença entre engenharia civil e arquitetura na concepção do professor Paulo. Paulo, quantos anos é o curso, faz parte do curso de arquitetura? Olha, Samuel, o curso de arquitetura, ele é um curso composto por 5 anos. Tá? E que vem distribuindo com 40 horas aula desde o primeiro ano. O que o aluno vai aprendendo ao longo desses 5 anos? Como é que é o andamento do curso? O curso de arquitetura, no caso nosso aqui da Unip Bauru, ele se baseia numa espinha dorsal que é a disciplina de projeto. Projeto arquitetônico e projeto urbano. São as duas disciplinas que desenvolvem o eixo dorsal. E ao longo dele, o aluno vai recebendo outras disciplinas que complementam a condição do projeto. Ou seja, as disciplinas de teoria e história da arquitetura, teoria e história da arte, as disciplinas da própria relação de construção, as resistências de materiais, as estruturas de concreto, estruturas metálicas, e todas as outras partes, o conforto ambiental, até que chega no último ano e o aluno faz um trabalho de conclusão, que é um edifício pensado para uma função, geralmente uma função social. Então, o curso é construído em cima das disciplinas de projeto. É uma espinha e
todas as outras disciplinas contribuem para ela. Quanto o horário do curso e como é que são os estágios do curso de arquitetura? Olha, Samuel, o curso de arquitetura aqui na Unip, ele é um curso noturno, ele faz sempre das 19h25 até as 10h15 da noite, e o nosso aluno, ele geralmente faz estágio desde o primeiro semestre. Obrigatoriamente, pelo Ministério da Educação, o estágio é feito apenas no último ano da faculdade. Mas o aluno por si só, ele sente essa necessidade de estar próximo do mercado, e boa parte deles, diria para você que quase a maioria, faz estágio desde o primeiro ano. Os que não fazem estágio geralmente trabalham, tá? E outros, ao longo desse período, quando saem da faculdade, ou seja, quando estão egressos do processo, eles já estão praticamente empregados. E o curso de design gráfico, como é que é o estágio? Aí assim, Samuel, como o nosso curso é um curso superior tecnológico, então ele, também por uma exigência do MEC, a gente não é obrigado a fazer o estágio. Mas os alunos têm o projeto integrado multidisciplinar, que é um projeto prático, né, da ordem de desenvolvimento de projetos práticos na área, e o aluno desenvolve outras atividades junto com a gente mesmo, né, na Unip, como estudos disciplinares, atividades complementares, mas pela carga horária que a gente tem, a gente não, mas independente disso, a gente tem na coordenação um hall de empresas que quase sempre a gente oferece estágio aos alunos, embora não seja obrigatório, mas a gente percebe que o aluno, ao se formar, já está também inserido de alguma forma no mercado de trabalho. Então a gente tem percebido, ou eles vão buscar, essa semana mesmo duas alunas formandas já vieram comentar que vão montar uma agência, outras já estão em agências trabalhando, porque como a gente notou, o design gráfico tem uma atuação muito grande, né, uma procura, uma demanda por profissionais dessa área dentro das agências de publicidade, né? Então, ou agências, organizações de empresas especializadas, como grandes corporações que têm o próprio departamento, né, e não uma agência de publicidade. O veículo também tem, viu? Eu tenho aqui, e os jornais também têm, revistas também têm. Então é um mercado que é um leque bem abrangente. Muito grande, exato. Então, embora a gente não tenha especificamente a obrigatoriedade de trabalhar, vamos dizer assim, uma exigência do estágio, os nossos alunos estagiam mesmo, porque a gente estimula essa atividade. Esclarecendo, lógico, porque ele vai perceber que na matriz curricular não há obrigatoriedade do estágio. Como é que é o perfil que é 2 do anos, né, na verdade. O perfil do curso, aluno, né? de design gráfico. Então, olha, eu recebo fotógrafos, pessoal da área de jornalismo, pessoal já ligado à comunicação. Eu tenho turmas de uma forma curiosa, muito heterogêneas, desde pessoas que já trabalham até profissionais, alunos jovens mesmo, que estão buscando primeiro fazer um curso de curta duração e de repente depois eles voltam para a universidade, vão fazer publicidade, né? Fazer outro curso. Vão fazer outro curso, mas independente disso, o que eu tenho percebido é que eles comentam com a gente, inclusive depois eu tenho colegas, alunos que, né, ainda a gente se fala, que eles é um curso muito rápido e eles percebem a profundidade do que vão lá fazer, né, do que conseguem aprender com uma inserção no mercado de trabalho, porque muitas vezes eles já têm, né, a gente também já oferece uma ponte com as empresas e com as agências. O número de homens e mulheres são equivalentes? Olha, eu já tive turmas bem mais masculinas, com bem mais rapazes. E de uma forma curiosa, nos últimos anos eu tenho percebido que tem aumentado o número das meninas. Que bom, fiquei feliz. Isso! Que as mulheres têm procurado essa área de criação, que antes era uma área do design, né, que era realmente bastante masculina. Agora a gente tem percebido, principalmente a área de ilustração,
Isso é uma coisa interessante. Talvez aí mais ligada à sensibilidade, né? Como o Paulo falou, a questão da emoção, do emotivo, né? Uma área do design que talvez... então elas têm procurado bastante. E o perfil do arquiteto? Olha, o perfil do arquiteto, ele geralmente é uma pessoa que está preocupada com a realidade, ou seja, com o objeto sólido, construído, mas ele também tem essa relação de buscar a estética. Então, o nosso aluno, diferente do aluno do curso de engenharia, ele é um aluno preocupado com as outras coisas que um espaço pode trazer. Diferente. Então, o aluno do curso de engenharia, ele sempre vai nessa questão mais matemática do processo. O aluno de arquitetura, ele pensa na cor, na textura, nas outras relações mais fáceis que existem dentro da edificação. Então, é um perfil diferenciado. Agora, antes que você me faça a pergunta, eu já te respondo. Hoje, e sempre tenho visto, que os cursos de arquitetura aqui na Unip sempre são 50% de meninos e 50% de Bem dividido, então. Bem dividido, bem equilibrado. Perfeito. Bom, agora quero... professor, me ajuda aí. Como é que é o vestibular da Unip? Quarta, sábado e domingo são os vestibulares agendados, é isso? Agendado todo dia da semana. E ou qualquer dia da semana ele tem que levar que documento lá para poder... Só os documentos pessoais. Entra no site, faz a inscrição. Entra no site, o site é www.unip.com.br. Não tem o .com. Não tem o .com. Então, aí ficou muito mais fácil. Eu quero agradecer a Regilene. Não é difícil deixar lá, hein, Regilene? Sabe que eu encontrei alguns na internet? Opa, a internet, olha aí. Tem uma comunidade agora de outras Regilenes. Comum não. Não. Mas eu espero que os alunos que tenham as respectivas vocações para estas duas áreas sintam-se realizados, porque são cursos importantes de um mercado profissional em ambas as áreas aquecidos e que a Unip oferece esta oportunidade. Qual é o telefone da Unip lá para informação? 3312 7010. 3312 7010. O meu contra-regra aqui, ele traz os professores, ele que é o guia, ele que faz o City Tour pela televisão com os professores, é o professor Aziz Kutati, que é o diretor regional da Unip aqui de Bauru. Muito obrigado, viu, professor? Mas também tudo que a gente precisa lá na Unip, professor, isso aqui. E o Aziz, professor Aziz, é muito ligado a esta casa, ao Grupo Prevê, ao Duda, ao Zé Luiz, tem sempre se mostrado muito ativo, muito efetivo com todos nós, com a amabilidade que ele tem. Muito obrigado pela sua presença, esperamos que o curso cada vez mais esteja em evidente e que esta área, que é muito moderna e que é importante para a comunicação, tenha cada vez mais sucesso. Eu que agradeço, Samuel, agradeço mais uma vez a TV Unip, ao professor Aziz que oportunizou essa... junto com vocês uma rara mesmo, né? Oportunidade que a gente tem de falar sobre o trabalho, colocar, e eu queria dizer especialmente aos meus futuros alunos. Nós estamos lá à disposição de vocês. Se vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa, tirar dúvidas, sem compromisso, nós estamos lá exatamente para isso. Pode procurar a professora Regilene, o pessoal lá da secretaria tem os meus dias de coordenação, eu estou à disposição. Sejam muito bem-vindos. Se alguém quiser saber alguma coisa mais sobre o curso de arquitetura, é só procurar o pessoal lá te procurar lá, Paulo. Pode me procurar. Eu também tenho os meus horários de coordenação. Aí estou sempre à disposição para esclarecer, para ajudar os futuros arquitetos a encontrar o caminho melhor para eles, né? E com a experiência que nós temos dentro da universidade, nós podemos esclarecer isso com muita facilidade. Podemos ajudar o aluno a construir esse caminho pessoal deles. Muito obrigado ao professor Paulo, à professora Regilene, que gentilmente vieram dar essas informações, esses depoimentos interessantes para aquele jovem
para aquele que pretende fazer um desses cursos desta área e estão em dúvida sobre como proceder, que tipo de formação dá esses cursos e como é o curso aqui da Unip de Bauru. E o professor Aziz já está me dizendo que na semana que vem ele virá com outros coordenadores de outros cursos para que nós possamos, claro, mostrar ao alunado, ao futuro acadêmico, ao futuro universitário, a abrangência do curso em que cada um queira fazer, até para a orientação pessoal, a orientação familiar, a fim de que eles possam ter noção de como estudar aqui em Bauru e com as facilidades que a Unip pode oferecer. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Nós queremos mais uma vez registrar que a TV Prevê vai mostrar o tape completo esta semana, na quarta-feira, à tarde, da vitória do Prevê Semel no voleibol feminino, onde a equipe bauruense foi a campeã da primeira divisão da Federação Paulista de Voleibol. E você é o nosso convidado. E que 2014 vem aí a Superliga. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Nós estaremos de volta amanhã nos horários alternativos do nosso telejornal. A todos, muito obrigado, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser.